Cultura no Legislativo, aberta a 7ª Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Pérez. E a expectativa de ver a casa cheia assim segue até o dia 25 de novembro. 14 espetáculos gratuitos para a população de dança, teatro, música e circo. Toda sexta e sábado, às 7 horas da noite, aqui no Teatro Glênio Pérez. Responsabilidade socioambiental. Projeto Sustentare trabalha inclusão digital com reaproveitamento de computadores. O programa Sustentare surgiu com a necessidade de dar um encaminhamento ecologicamente correto para os ativos eletroeletrônicos oriundos dos órgãos públicos do Estado, da esfera estadual. Memórias em Verbetes. Iniciativa visa elaborar um inventário histórico da comunidade negra aqui na capital. Acho que a gente vai entender melhor muitas coisas da nossa identidade, da nossa cultura, né, que foram negligenciadas até então. Então eu acho que a gente consegue resgatar muitos fatos, muitas histórias interessantes, assim. Cores e causas. Destaque para a campanha Azul Vermelho de cuidados com a saúde vascular. Todos os pacientes que têm alguma queixa, algum início de processo, uma dor ao caminhar, histórico familiar, uma suspeita de trombose, varizes que estão incomodando, deve procurar o cirurgião vascular. Tudo isso a partir de agora aqui no Acontece em Porto Alegre. Então você já sabe, fique com a gente. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedades, serviço e cultura aqui da TV Câmara. Ó, começou a 7ª edição de Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Pérez. O espetáculo fantasmagórico Um Show do Além abriu os trabalhos e deu um gostinho do que vem por aí. Ao todo, a mostra vai apresentar 14 atrações com entrada gratuita. A abertura do evento ocorreu na sexta-feira e os repórteres Felipe Laude e Jorge Júnior, o JJ, acompanharam. Reportagem na tela do Acontece em Porto Alegre. Casa cheia para mais uma mostra de artes cênicas e música do Teatro Glênio Pérez. Na fila, antes de começar o espetáculo, o público estava na expectativa. Tinha até quem já conheceu o jornalista e político Glênio Pérez. Eu tive a alegria profunda de conhecê-lo pessoalmente, sua esposa Alicia Pérez, e também Lorenzo, o qual frequentou o Jardim de Infância conosco aqui na Fernando Machado. E esse espaço aqui, com essa oportunidade, realmente é maravilhoso. Educação infantil, artes cênicas, tudo de bom em nossa cidade. Eu acho, é um plus para Porto Alegre. E essa era a minha discussão no primeiro semestre, como que uma cidade como Porto Alegre, a gente tem dificuldade para as pessoas trabalharem, é o trabalho deles todos, nosso trabalho na verdade, né? Nosso afiliado, a gente tem muita satisfação de poder ver a primeira peça com ele, mas ele já viu, ele já conhece o espaço, ele já viu outra peça aqui. O que a gente vai ver aqui hoje? O que a gente vai ver aqui hoje? O teatro. O teatro. Que a importância de ter esse espaço cultural aqui, vocês não conheciam, né? Mais uma opção. Exatamente, é muito importante ter mais teatros aqui na cidade, a cena cultural está bem ativa e a gente poder ter esse momento em família aqui. Eu sou servidora da Câmara, né? Então para mim é ainda mais fácil conseguir os ingressos que estão tão próximos e elas estudam em uma escola em que incentiva muito a cultura, tem teatro, música, leitura, então é um programa que a gente curte. E quem é que escolheu para vir essa peça aqui? Porque a peça, pelas fotos, parece ser bem legal, né? É, parece bem assustador. Bem assustadora, do além, tem aqueles fantasmas, vocês não estão com medo? Eu queria estar, mas eu não acho que não. Eu não vou ter medo. Olha, essa menina aí, essa menina falou que iria gritar no meio de todo mundo, né? Mas acho que não, né? O que eu posso fazer? Vai ver, tem alguma coisa assustadora aí, né? E a expectativa de ver a casa cheia assim segue até o dia 25 de novembro.
14 espetáculos gratuitos para a população de dança, teatro, música e circo. Toda sexta e sábado, às 7 horas da noite, aqui no Teatro Glênio Pérez. Os ingressos podem ser retirados a partir de terça-feira, na sessão de memorial no térreo da Câmara de Vereadores. Nos bastidores, os artistas ajustavam os últimos detalhes para oferecer ao público um espetáculo impecável. Tem que estar tudo impecável e, assim, a gente passou o som agora, né? E o tempo passa muito depressa, quando tu vê já está na hora, né? Então dá aquele frisson, assim. E a maquiagem, às vezes, ela complica, borra um pouquinho para um lado, embora seja bom dar a borradinha, mas tem que ficar bacana. E destacar a importância de estar aqui, né, num espaço público. É muito importante para as pessoas conhecerem essa arte, né? É muito importante. E eu vou dizer o seguinte, a gente está muito honrado em abrir essa mostra, né? É muito importante a mostra do Teatro Glênio Pérez. Acho que todo mundo deve vir prestigiar. A gente tem uma comissão julgadora, né, que é selecionada antes de tudo. Então, os nossos jurados é que fizeram um trabalho muito, muito detalhado dentro de todos os inscritos, né? E eles é quem escolheram a dedo esses espetáculos, né? O que a gente fez foi tentar organizar eles para que a gente tivesse, por exemplo, esse espetáculo na abertura da mostra, né? Que é um espetáculo para cima, assim, bem diferente e atraente, né, para todos os públicos. O vereador Marcelo Esgarbosa representou o Legislativo na abertura da mostra. Quero parabenizar aqui todas as equipes, principalmente a do Memorial, que trabalha para que aconteça arte aqui dentro dessa casa, chamada Casa do Povo, e nós sabemos que aquela frase "só a arte salva" talvez sirva também para essa casa. Só a arte consegue salvar essa casa. Então, que bom que temos um teatro aqui e que bom que estamos dando início a essa mostra. 7ª mostra, é isso? Né? A abertura da 7ª mostra. O primeiro espetáculo da mostra se passa dentro de um pequeno porão assombrado, onde acontece um show para homenagear o bicho-papão que não aparece. A partir daí, a criatividade rola solta e a música toma conta do teatro. A mostra do Teatro Glênio Pérez foi criada aqui no Legislativo por um projeto de resolução de dezembro de 2013. A partir de 2014, o projeto iniciou oficialmente. Em 2023, a mostra chega na sua 7ª edição. Para mais informações sobre os espetáculos e ingressos, acesse o site camarapoa.rs.gov.br. Monstro apaixonado olhou a múmia trapenta, seu coração bateu forte, uma emoção violenta. A múmia sorriu, toda estropiada, deu um beijo com bafo e ganhou um abraço gelado. Que legal, né? Um visual bacana ali dos artistas no palco, né? Chamando a atenção, casa lotada, né? E chamou a atenção também as menininhas ali, né? Eu queria estar com medo, mas eu acho que eu não vou estar. Mas, enfim, se divertiram, né? Na abertura da Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Pérez. E uma informação importante, né? A apresentação desta semana, prevista para sexta e sábado agora, 11 e 12 de agosto, precisou ser cancelada. A peça Manifesto de uma Mulher de Teatro será apresentada em dezembro. A próxima atração, então, será o espetáculo Dali, nos dias 18 e 19 de agosto, às 7 da noite. E os ingressos são gratuitos, como falamos, e podem ser retirados a partir de terça-feira da semana da apresentação, no setor de memorial, no térreo aqui da Câmara de Vereadores. Seguimos com informações do Legislativo. Vamos conversar agora com o repórter Lucas Zanella, da Diretoria de Comunicação, para atualizarmos os projetos que passam a tramitar no Parlamento Municipal. Olá, Lucas, tudo bem? Olá, Clayton, tudo bem? Aqui estão alguns novos projetos que começaram a tramitar na Câmara de Vereadores. Do vereador Giovanni Colau, um projeto que impede o município de contratar empresas que desrespeitam a igualdade salarial entre homens e mulheres. O vereador Cláudio Janta tem um projeto que cria o programa Brigada de Incêndio nas escolas do município. O vereador Márcio Binzeli
tem um projeto que amplia a divulgação de anúncios de prevenção ao suicídio. A vereadora Biga Pereira, com um projeto que garante acompanhamento psicológico a mães que perderam os filhos vítimas de crimes violentos. E, por fim, o vereador Thiago Albrecht tem um projeto que prevê a divulgação de dados sobre viagens de ônibus no site da Prefeitura. Estes projetos que começaram a tramitar, assim como outros que já foram aprovados, você encontra tudo no site camarapoa.rs.gov.br. De volta para você, Clayton. Tá certo, muito obrigado, Lucas. Eu quero lembrar que mais informações também podem ser conferidas nas redes sociais do Legislativo no @CâmaraPoa, tá? @CâmaraPoa, aí na sua tela, tá bem? Agora, no Acontece em Porto Alegre, a gente fala de um projeto que tem colaborado com a inclusão digital ao mesmo tempo em que também contribui com a preservação do meio ambiente. A pergunta é, você conhece o programa Sustentare? Muito bem, se trata de uma proposta que, além de promover o descarte de resíduos eletrônicos de forma correta, também contribui com entidades que ajudam a transformar a vida das pessoas. Ficou curioso? Então confere aí. Criado em 2016 por meio de um decreto estadual, o programa Sustentare realiza o descarte dos ativos eletroeletrônicos do governo do Rio Grande do Sul. O projeto possui 3 linhas de destinação para os materiais que estão fora de uso pelos órgãos públicos gaúchos: a doação, quando os equipamentos são considerados ociosos, o recondicionamento, quando os aparelhos podem ser recuperados, e a descaracterização, quando os resíduos eletrônicos se tornam inutilizáveis. O programa Sustentare surgiu com a necessidade de dar um encaminhamento ecologicamente correto para os ativos eletroeletrônicos oriundos dos órgãos públicos do Estado, da esfera estadual. Para concluir a etapa de recondicionamento, o governo estadual possui uma parceria com a Fundação Pão dos Pobres. Desde 2018, o curso de manutenção de computadores da entidade recebe os resíduos eletrônicos do programa Sustentare. Os computadores, quando chegam aqui, eles passam por um processo de triagem, né? Onde os jovens do curso de manutenção de computadores aqui da Fundação Pão dos Pobres faz essa triagem, assim, né? Identifica o hardware que tem, a capacidade que tem para oferecer para outras instituições. A gente faz esse diagnóstico técnico ali, faz a limpeza do equipamento, né? Troca alguns componentes, às vezes a cada 3 máquinas a gente consegue recondicionar e fazer uma outra e voltar para alguma instituição, né? Quem faz o restauro das peças são jovens entre 14 e 24 anos de idade. Por aqui existe uma troca. A Júlia e o Eric ganham material para o processo de aprendizagem e o projeto ganha mais equipamentos em condições de uso. Eu me sinto assim bastante importante aqui, assim, acredito que todos têm um papel fundamental assim para o programa Sustentare, tanto para o Pão dos Pobres e para as empresas. Acredito que é muito válido assim para nosso ensinamento, para nossa educação. E é de grande importância também até para o meio ambiente. É um programa enorme Sustentare, né, para o meio ambiente, tanto para o governo. E as demandas são ótimas, o professor é ótimo também, eu só tenho a agradecer a ele também. A gente aprende muito aqui, a gente aprende a instalar softwares, hardwares e acredito que esse curso só tem a nos proporcionar mais conhecimento. A gente utiliza, né, faz a manutenção de uma forma prática entre todos, né, melhora a nossa convivência também. E a gente lida com isso muito bem, sabe? A gente leva isso como aprendizado. Posso até trabalhar nessa área, né? No final do curso, ganhando certificado, posso fazer uma grana extra. Com esses aprendizados que a gente já tem aqui ao longo do curso durante 7 meses, a gente já pode fazer manutenção fora daqui, tendo o equipamento certinho. E esse aprendizado eu vou levar para a minha vida mesmo. Os equipamentos que não podem ser reutilizados são encaminhados para a reciclagem. A chamada descaracterização dos aparelhos fica sob a responsabilidade das apenadas do presídio Madre Pelletier, em Porto Alegre, e dos detidos na Penitenciária Estadual de Canoas. O processo acaba gerando emprego e renda para quem faz parte do sistema prisional gaúcho. E essa é a imagem que nós passamos para todos, né? A responsabilidade socioambiental, né? Para um mundo melhor, né? Nós acompanhamos e sabemos toda a etapa do programa, né? E com as licenças ambientais, no sentido de poder dar o encaminhamento correto, melhor possível.
Como a gente viu, o programa Sustentar envolve 3 grandes etapas e todo mundo que faz parte desse projeto acaba sendo beneficiado. Enquanto o governo estadual consegue descartar corretamente os resíduos eletrônicos, a Fundação Pão dos Pobres também ganha, pois assim a entidade obtém matéria-prima suficiente para ajudar no aprendizado dos jovens que participam do curso de manutenção de computadores. Mas esse caminho todo ainda não acaba por aqui. Por fim, os equipamentos que são recondicionados ficam disponíveis para doação. Alguns dos aparelhos que estão nesta sala passaram por todo esse processo. Agora, eles são uma ferramenta importante no desenvolvimento social da unidade da ACM no bairro Restinga, extremo sul da capital gaúcha. A ACM Vila Restinga Olímpica faz parte da Associação Cristã de Moços, que existe desde 1844 e atua em mais de 120 países ao redor do mundo. A unidade do Extremo Sul atende mais de 600 jovens até os 24 anos de idade. A ACM Vila Restinga Olímpica, então, trabalha há mais de 20 anos com transformação da sociedade, que é a missão institucional da ACM Rio Grande do Sul. Então, aqui nessa unidade a gente tem 3 serviços, né? O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, educação integral e a socioaprendizagem, todos com enfoque no processo dentro da comunidade e com a comunidade, com crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. São quase 7 anos desde o início do programa Sustentare no Rio Grande do Sul. Durante o período, mais de 1.000 toneladas de resíduos eletrônicos foram descartadas corretamente. Dezenas de instituições foram beneficiadas e mais de 1.000 computadores já foram doados. Além de colaborar com o acesso ao mundo digital, o projeto ainda possui um objetivo socioambiental. Se nós formos olhar a ótica da inclusão socioambiental, é bom salientar que o programa Sustentare gera emprego e renda nas plantas que funcionam nos presídios, tanto feminino quanto masculino. Nós também temos uma inclusão social aqui no Pão dos Pobres, haja visto todo o perfil dos alunos que fazem parte dos cursos de computação. A ferramenta hoje pedagógica dos computadores, de acesso às mídias, às redes sociais e também a pesquisas, ele proporciona com que eles possam descobrir outros mundos e pesquisar para além do que a gente tem na quantidade de livros, dos educadores. Então, poder fazer, como vocês estão vendo agora, pesquisas e explorar esse meio da internet, das redes e da pesquisa com o uso dos computadores. Então, por isso que a vinda dos computadores, cada vez mais, ela é importante para a inserção dessas crianças e adolescentes na comunidade como um todo. O Sustentare possui um site próprio para o programa. Esse endereço eletrônico serve para os órgãos públicos do Estado indicarem o descarte de materiais e também para receber o cadastro das entidades que possuem interesse na aquisição dos computadores recondicionados. Aqui no Estado, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão é a gestora do projeto. Já a Procergs é a unidade que executa as ações práticas do programa. São muitas mãos e diversas etapas nesse processo, mas no final, o resultado sempre vale a pena. Que legal, né? Um projeto em que todos se beneficiam, né? Toda a cadeia por onde a iniciativa passa tem o seu ganho. Inclusão digital e sustentabilidade andam juntas nesse processo. Bem bacana, né? Muitas mãos trabalhando em prol do benefício de todos aí, né? Vamos agora com o quadro Porto Alegre na História. E olha só que legal, um projeto encabeçado por pesquisadores e entidades do movimento negro está construindo um verdadeiro inventário sobre a história da comunidade negra aqui na capital. É o Memórias Negras em Verbetes. E todas essas referências podem ser acessadas pelo site do projeto e também conferidas em um podcast. Vamos conhecer mais sobre essa iniciativa com o repórter Gilberto Caetano. Olá, Gilberto. Olá, Clayton, tudo bom? Eu vou começar falando do site. Nele estão catalogados 50 itens, ou como a equipe do Memórias Negras fala, verbetes, que tratam sobre trajetórias de personalidades, espaços locais e instituições que fazem parte da história da comunidade afro aqui em Porto Alegre. Na aba Trajetórias estão histórias de personagens como, por exemplo, o Príncipe Custódio. Nascido em Benim, Custódio Joaquim Almeida veio para o Brasil com uma corte de 48 pessoas e se tornou referência cultural e religiosa não apenas para a comunidade negra, mas também para líderes políticos locais da época.
Já no campo patrimônio institucional, a gente conhece a história de entidades como as associações Satélite e Prontidão e a Sociedade Floresta Aurora, o clube negro mais antigo do Brasil. Além disso, também temos a aba Territórios e a aba Patrimônio Edificado e Material, em que são catalogados locais, endereços e monumentos que fazem parte da memória da comunidade afro. Além desse site bem interessante, o projeto também conta com um podcast. Os 5 episódios já estão disponíveis e fazem um apanhado de todo esse conteúdo. Eu conversei com a roteirista e diretora Liliana Sulzbach, que apresenta o podcast junto com a atriz e produtora Railine Vitória. Segundo a Liliana, a história da comunidade negra é marcada pelos movimentos de resistência e busca por direitos. À medida que a cidade foi se modernizando, as periferias foram constituídas majoritariamente de pessoas negras que foram empurradas para as bordas da cidade, né? Não foi simplesmente um movimento passivo, houve resistência, essas comunidades souberam digamos assim, se unir para fazer reivindicações, para lutar pelos seus direitos, não só para lutar pelos seus direitos, mas também para fazer as coisas acontecerem. Elas pegaram, de fato, nas suas próprias mãos a responsabilidade de constituir novos bairros, né, novas vivências, enfim, de trabalhar isso. A Liliana ainda explicou como foi sintetizar todo esse conteúdo reunido no site em apenas 5 episódios. Quando eu fui chamada para fazer os podcasts, eu faço o roteiro e a direção dos podcasts, eu fiquei pensando, eu não tenho como abordar todos os verbetes, né? Eu acho que o mais importante é contar histórias e a partir dessas histórias a gente abordar alguns dos verbetes, nem todos estão nesses 5 episódios, né? Mas, por exemplo, quando eu trato de territórios, eu consigo falar de vários territórios negros que também são verbetes. Acho que a gente vai entender melhor muitas coisas da nossa identidade, da nossa cultura, né, que foram negligenciadas até então. Então, eu acho que a gente consegue resgatar muitos fatos, muitas histórias interessantes, assim, que são boas de ouvir, inclusive, né? Eu acho que, assim, com o entretenimento, a gente acaba aprendendo muitas coisas também. O Memórias Negras em Verbetes foi lançado no último mês de julho e conta com o incentivo do programa Procultura do governo estadual. Então é isso, Clayton. Para conferir o site é só acessar www.memoriasnegrasemverbetes.com. Lá estão disponíveis todos os conteúdos, inclusive as explicações de cada um dos episódios do podcast, que podem ser ouvidos na plataforma do Spotify. Eu fico por aqui e volto contigo no estúdio. Valeu, muito obrigado, Gilberto. É a valorização da cultura negra aqui na capital, né? E é uma história riquíssima que precisa ser contada, conhecida e, acima de tudo, respeitada. Vou reforçar aqui o site do projeto, então confere aí memoriasnegrasemverbetes.com, memoriasnegrasemverbetes.com, acessa lá. Chegou o momento de falarmos em cores e causas. Contato então com a repórter Vanessa Schmidt para explicar o significado da campanha Azul Vermelho. Olá, Vanessa. Olá, Clayton. Saúde vascular. Esse é o foco da campanha Agosto Azul Vermelho. Essa é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular que busca conscientizar as pessoas a respeito da importância dos cuidados e da prevenção com a saúde vascular. As cores azul representam as artérias e vermelho representam as veias. E para que a gente possa entender a importância desse movimento, nós conversamos com o diretor nacional da sociedade. Vamos ouvir. Esse mês específico de conscientização tem o objetivo de lembrar a população que a doença vascular existe e que o cirurgião vascular está disponível e deve ser procurado. Então, todos os pacientes que têm alguma queixa, algum início de processo, uma dor ao caminhar, histórico familiar, uma suspeita de trombose, varizes que estão incomodando, deve procurar o cirurgião vascular e manter esse acompanhamento de forma de prevenir
futuras complicações. E outra coisa muito importante, que serve para todo tipo de doença vascular, é a atividade física regular e controle de peso, que esses são sim os fatores que vão fazer uma prevenção de complicações futuras. A saúde vascular é essencial para o bom funcionamento do corpo todo. Por isso, os cuidados também devem ser essenciais, segundo o médico especialista no assunto. Principalmente a doença cardíaca é conhecida por todo mundo, mas a doença vascular periférica muitas vezes não faz parte do conhecimento da população. O acometimento das artérias, que são os vasos que levam oxigenação para o nosso sangue, para o nosso corpo, né, pode acontecer, por exemplo, nas carótidas, que são as artérias que levam sangue para o cérebro, e uma obstrução nesse segmento pode levar a um AVC. Da mesma forma, isso pode acontecer nas pernas, podem se formar placas na circulação das pernas, onde diminui a circulação, e o paciente ele pode começar primeiramente com uma dor ao caminhar, isso pode evoluir para uma ferida, para uma gangrena e inclusive para uma amputação. E uma terceira doença muito comum, principalmente em quem tem história familiar, são os aneurismas, que são dilatações que podem ocorrer nas artérias, levando esses vasos inclusive a romperem e causarem a morte dos doentes. Então é importante que os doentes, os pacientes e a população saiba que existem essas outras doenças fora do coração. E cuidar da saúde vascular geralmente não é algo tão complicado assim. Alguns hábitos simples podem representar muito para a saúde das nossas veias e artérias. Os riscos para desenvolver a doença vascular periférica são os mesmos riscos que levam às doenças cardíacas. A hipertensão, o diabetes, o colesterol elevado e o tabagismo são os principais fatores de risco para esse tipo de doença. Existe também na doença vascular a doença das veias, que são as varizes e a trombose. Isso existe um fator familiar muito importante, então quem tem histórico de trombose na família, histórico de varizes, e já começa a desenvolver algum tipo de alteração na perna, também deve procurar o cirurgião vascular. E Clayton, uma coisa que a gente sempre reforça aqui é que, embora este seja o mês, né, de dar atenção a essa campanha, os cuidados com a saúde vascular devem ser levados para o ano inteiro. Qualquer sinal, principalmente de edema, inchaço em apenas uma perna, dor para caminhar ou sintomas que podem levar a algum risco, alguma possibilidade de desenvolvimento de algo vascular, deve ser imediatamente levado ao médico. Em situações que se desenvolvam de forma aguda, pode procurar inclusive uma emergência vascular ou situações mais crônicas e não urgentes, marcar sua consulta com o cirurgião vascular. Nesse dia 19 de agosto, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular vai estar na Orla do Guaíba fazendo uma atividade de prevenção para a população. Todos estão convidados. Clayton, então está dado o recado do médico especialista no assunto, Dr. Cláudio. Com essas informações, então, volto ao estúdio com você. Agosto Azul Vermelho, mês de prevenção da saúde vascular. Perfeito, muito obrigado, Vanessa. E a ideia desse quadro é essa, né? Como já destacamos aqui, é promover a prevenção. E nesse sentido, reitero, como disse o Dr. Cláudio, dia 19 de agosto, a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular vai fazer uma atividade de prevenção na Orla do Guaíba. Então, se você estiver ali por perto, não custa dar uma chegadinha por lá, tá bem? O Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. Lembrando que este e outros programas da TV Câmara você acompanha nas nossas redes sociais. E mais informações do Legislativo, acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Para fechar, vamos ficar com as imagens da abertura da Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Pérez. Eu me despeço. Tchau, tchau. Olhou a múmia trapenta, seu coração bateu forte, uma emoção violenta, a múmia sorriu.